Você sabia que existe um livro lido e reverenciado pelos primeiros cristãos, que cita profecias, detalha a origem do mal de uma forma chocante e descreve anjos caídos? Um livro que é diretamente citado no Novo Testamento, mas que foi deixado de fora da sua Bíblia? Esta é a história do livro de Enoque, o ancestral de Jesus, que, segundo as Escrituras, andou com Deus e não foi mais visto. Hoje, vamos abrir as páginas deste texto antigo para descobrir os segredos que ele guarda e entender a controversa decisão que o selou fora do cânone sagrado. Prepare-se para uma jornada aos primórdios da fé. Capítulo 1. A rebelião dos vigilantes e a origem dos gigantes. O livro de Enoque começa onde o Gênesis apenas insinua. Ele nos apresenta a um grupo de anjos de elite, conhecidos como os vigilantes, que foram designados para proteger a humanidade. Mas do alto dos céus, eles cobiçaram a beleza das filhas dos homens. Liderados por um anjo chamado Semiasa, 200 deles desceram ao Monte Hermon e fizeram um pacto profano. Eles tomaram esposas humanas e ensinaram à humanidade segredos celestiais proibidos, feitiçaria, o uso de armas, a arte da sedução com cosméticos e a astrologia. Dessa união profana nasceram os Néfilim, gigantes de força e apetite vorazes que consumiram os recursos da terra e, por fim, se voltaram contra a própria humanidade, trazendo uma era de caos, violência e pecado sem precedentes. Para Enoque, a origem do mal não estava apenas em um fruto proibido, mas em uma rebelião celestial que corrompeu a terra desde suas fundações. Capítulo 2. A jornada cósmica de Enoque e a revelação do juízo. A resposta de Deus a essa corrupção foi escolher Enoque como seu mensageiro, mas sua missão ia além de uma simples advertência. Enoque é levado pelos arcanjos em uma viagem visionária através dos 7 céus. Ele descreve o cosmos com detalhes impressionantes, testemunhando os depósitos de neve e granizo, os movimentos das estrelas e os alicerces da criação. Ele viaja para um lugar de escuridão total, uma prisão para os anjos caídos, onde eles aguardam o julgamento final. Em outra visão, ele é levado diante do trono de Deus, uma experiência tão avassaladora que ele mal consegue suportar. É aqui que Enoque recebe a profecia central de seu livro, o anúncio de um grande dilúvio que purificaria a terra da mancha dos Nefilim e da corrupção dos vigilantes, e a promessa de um julgamento final para toda a humanidade e para os anjos rebeldes. Capítulo 3. A decisão dos concílios. Por que Enoque foi excluído? Se o livro de Enoque era tão importante e até mesmo citado pelo apóstolo Judas no Novo Testamento, por que ele não está em nossas Bíblias? A resposta está em um longo e complexo processo de seleção de textos sagrados. Nos primeiros séculos do cristianismo, muitos livros circulavam. Conforme a igreja se organizava, os líderes sentiram a necessidade de definir um cânone oficial, uma lista de livros inspirados por Deus. O livro de Enoque enfrentou 3 grandes obstáculos. Primeiro, sua autoria era incerta. Apesar de atribuído a Enoque, estudiosos sabiam que foi escrito muito depois. Segundo, seu conteúdo era considerado extremo. A narrativa detalhada sobre a luxúria dos anjos e a origem do mal era teologicamente desconfortável para alguns, que preferiam focar unicamente na queda de Adão. E terceiro, e talvez o mais decisivo, quando os concílios, como o de Laodiceia no século IV, começaram a finalizar o cânone, eles deram preferência aos livros do Antigo Testamento que já faziam parte do cânone hebraico estabelecido, onde Enoque não estava incluído. Assim, lentamente, o livro foi marginalizado, preservado em sua totalidade apenas pela Igreja Ortodoxa Etíope, que o manteve em seu cânone até hoje. O livro de Enoque não é uma escritura perdida,
mas uma escritura posta de lado. Uma janela para um tempo em que as fronteiras entre o céu e a terra pareciam mais tênues, e as histórias sobre anjos, demônios e o juízo divino eram vibrantes e urgentes. Ele nos mostra que a Bíblia não caiu do céu como um único livro, mas é uma biblioteca montada e debatida ao longo de séculos. A exclusão de Enoque não diminui seu valor histórico ou sua profunda influência no pensamento dos primeiros cristãos. Talvez sua maior lição seja nos lembrar que sempre há mais a explorar, mais perguntas a fazer e mais profundidade a encontrar em nossa busca pela verdade divina. A história de Enoque permanece como um eco da eternidade. Se esta jornada enriqueceu sua alma, inscreva-se no Ecos da Eternidade e ative as notificações. Juntos, continuaremos a explorar os mistérios mais profundos da fé.